Abra lá sua Bíblia em Jeremias, capítulo 20, versículo 7. Jeremias, capítulo 20, versículo 7. Abra aí a Bíblia. Jeremias 27. Diz assim, já encontraram? Sim ou não? Sim ou não, gente? Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Então, o profeta ele diz assim, Senhor, o Senhor me persuadiu e eu fui persuadido. O Senhor é mais forte, foste mais forte do que eu, e prevaleceu. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus, Ele não é mais forte do que você na sua vida, então você, eu, qualquer pessoa está fadada ao fracasso, está fadada à queda. Nós falamos muito de desertos, os desertos da vida, e muita gente, ela pensa que o deserto da vida são os problemas que ela enfrenta. É o problema financeiro, é o problema na saúde, é o problema familiar que ela passa. E na verdade, o maior deserto da sua vida, da minha vida, é aquele que está dentro de nós, é a nossa alma. A minha alma, a sua alma, é um deserto. E se eu não conseguir atravessar esse deserto da alma, ou dos sentimentos da alma, a verdade é que não adianta eu atravessar os desertos da vida financeira. Não adianta eu atravessar os desertos da minha vida amorosa, da minha vida familiar, porque é uma questão de tempo para tudo isso ruir. Ou eu posso passar a minha vida toda nesse mundo, no que diz respeito ao mundo exterior, fora dos desertos de problemas. Mas no final eu posso ter um problema que vai ser eterno na minha vida e nos meus caminhos. Então, você vencer os desertos da alma deve ser o seu primeiro objetivo. A alma, os sentimentos da alma, eles são traiçoeiros. Imagine você que os sentimentos da alma, ali habita o amor e habita o ódio. Ali habita a disposição e a prostração. Ali habita a vida e a morte, o ânimo e o desânimo. Então, no mesmo lugar, habitam coisas boas e coisas ruins, coisas que podem colaborar com a sua ascensão, mas que podem destruir você por completo, numa fração de segundos. E isso mostra a nossa pequenez. Isso mostra o quanto nós somos vulneráveis, sem Deus, sem a palavra de Deus. Você veja que isso é tão forte, que há pessoas que elas são extremamente de Deus. Elas são de Deus. Elas são pessoas assim que ela sempre tem uma palavra de fé, ela sempre tem
Só que muitas das vezes, quando ela se pega numa determinada situação, quer seja, não vamos falar nem do desfavorável, que a gente sempre fala do desfavorável, mas aquilo que vai favorecer ela e ela não consegue dominar isso. Ela não consegue dominar e ela extrapola. E ela deixa aquilo que é prejudicial prevalecer. Ela não sabe lidar com equilíbrio com as situações. Isso por quê? Porque quando essas situações vêm, Deus não prevalece na vida dela. Se Deus ele não prevalecer na minha vida, tudo é vão. Quando uma pessoa ela não permite que Deus prevaleça contra os desejos, os sentimentos da alma dela, não adianta você falar nada para ela. Nada. Nem o próprio Jesus ele conseguiu. Fazendo os milagres que ele fez, tendo a palavra, a unção de Deus que ele o é, e quando ele falava, o coração das pessoas ardia, mas nem ele conseguiu, porque Deus falava, mas ele não prevalecia, as pessoas, elas não permitiam que ele prevalecesse na alma delas, dentro delas. Jeremias, ele foi ao contrário. Deus persuadiu ele para que ele pregasse a palavra, para que ele seguisse em frente. E ele disse: o Senhor, quando me persuadiu, eu fiquei persuadido. Eu me permiti ser convencido pelo Senhor. Eu me permiti. Quer dizer que, se eu não permitir que a palavra de Deus, que aquilo que Deus fez comigo, que aquilo que o Espírito Santo, ele usou do poder, da glória, do milagre, da palavra, persuadir a minha alma, nem Deus tem esse poder. Deus, ele só conseguiu persuadir a Jeremias porque Jeremias permitiu isso. Jeremias, ele quis isso. Ele falou, ele reconheceu, o Senhor é mais forte. O Senhor é mais forte. O Senhor é aquele que domina sobre a minha vida. O Senhor é aquele que prevalece contra a minha vida. Aí ele diz assim: sirvo de escárnio. Quanto tempo? Todo dia. Cada um deles zombam de mim. Porque sempre que falo, tenho de gritar e clamar violência e destruição. Porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio, um ludibrio todo dia. Então ele disse: olha, o Senhor me mandou pregar para essas pessoas, e a sua palavra virou para a minha vida um tormento. Virou um tormento, porque eu tenho que gritar, eu tenho que espernear e dizer, ó, violência, ó, se você não seguir a Deus, a morte está batendo na tua porta, ó, a sua vida vai ser destruída, olha, o mundo jaz do maligno, olha, porque aí fora, não pense em você, que se você sair aí fora, você vai ser arrebentado pelo diabo, porque dentro, ouvindo a palavra de Deus, a sua força é uma, fora é outra. Então ele gritava, ó, a violência do mundo. Então isso era um tormento para ele, como é hoje, nos dias de hoje.
Como a palavra de Deus, muitas das vezes, ela traz para aqueles que a pregam um escárnio. Traz para a vida daqueles que pregam a palavra um tormento. Por isso que nem todos aguentam, nem todos suportam, nem todos conseguem ir até o fim, porque é um escárnio. E para aquela pessoa que recebe também a palavra, embora seja para ela bênção, mas ela também vai ter a luta dela. Ela vai ter a dificuldade dela, porque a palavra vai sinalizar para um lado, e a alma dela, o deserto da alma, que são os sentimentos da alma, vão direcionar para outro. Os sentimentos da nossa alma sempre vão tentar nos levar para um caminho que é mais fácil. Sempre, a todo momento, a todo instante. Então, se ela não se permitir ser persuadido, se ela não permitir que Deus prevaleça contra os sentimentos, que são os desertos da alma, na vida dela, então, a verdade é que ela não irá em frente. Ela não vai conseguir ir em frente. Ela não vai conseguir prevalecer contra o mal. Porque eu só consigo prevalecer contra o mal, contra a morte, seja ela em que sentido for, e também na morte eterna, quando Deus prevalece na minha vida. Por isso que o apóstolo Paulo, ele disse assim: quanto ao homem, analise-se. Nós temos que nos analisar, porque Deus já sabe o que está dentro da gente. Nós vamos ver isso aqui. Deus sabe o que eu planejo, Deus sabe dos meus propósitos, aquilo que eu combino, maquino no meu íntimo, no meu quarto, sozinho, Deus já sabe. Até antes de eu pensar, até antes de eu projetar, de eu maquinar, Deus já sabe. Deus conhece. Só que, às vezes, esse maquinar, esse projetar, ele tem bases nos sentimentos da alma. Porque a palavra de Deus, para aquele que prega e para aquele que vive, aquele que recebe, em algum momento, se torna opróbrio. Porque você vai ser escarnecido em algum momento. Eu serei escarnecido em algum instante. E isso é um fato. E nem todas as pessoas, elas querem isso. Elas preferem pagar o preço aí fora. Elas preferem pagar para ver. Então, ele disse: a sua palavra, Senhor, se tornou para mim opróbrio. Versículo 9. Quando pensei, não me lembrarei dele, e já não falarei no seu nome. Então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. Amém? Então ele disse assim, eu até tentei dizer, eu não vou falar mais, eu vou tentar a nem me lembrar daquilo que ele me disse, daquilo que ele mandou eu fazer. Só que quando eu pensei isso foi no meu coração como um fogo ardente.
encerrado nos meus ossos. E aí eu desfaleço de sofrer, quer dizer, o lamento dele. Depois, se você continuar lendo todo, Jeremias escreveu 2 livros, né? O dele próprio, que levava o nome dele, e o depois que levava de lamentações. Porque em algum momento a dor dele era tão grande, porque o povo era rebelde na época dele, que ele falou: Senhor, eu de pregar a sua palavra, eu estou sofrendo. Eu estou sofrendo. Ele falou: mas se eu deixar de pregar, se eu deixar de receber, o meu sofrimento é maior. A minha dor é muito maior. Aí ele disse assim: porque eu ouvi a murmuração de muitos, há terror por todos os lados. Denunciai, e o denunciaremos. Todos os meus íntimos amigos que aguardam de mim que eu tropece, dizem: bem, pode ser que se deixe de persuadir. Então prevaleceremos contra ele, e dele nos o quê? Vingaremos. Quer dizer, olhe para mim, por favor. O diabo vai usar quem? O seu inimigo? Vai usar quem? O seu amigo, o seu íntimo. O diabo, ele não usa inimigo. Não, porque o inimigo, a posição dele já é clara contra você. O diabo não vai usar aquela pessoa que ela declaradamente faz oposição a você. Não. Ele vai usar o seu amigo. O seu amigo. Porque a palavra do seu amigo, ela vai lá no deserto da sua alma, que são os seus sentimentos. Por isso ele disse aqui, ele falou: olha, os meus amigos, eles aguardam de mim que eu tropece. Bem pode ser, eles diziam, né? Bem pode ser que ele deixe de persuadir, que ele vai esquecer esse negócio de Deus. Não, a luta dele é tão grande, a dificuldade dele é tão grande, a opressão dele é tão grande, o opróbrio dele é tão grande, ele está tão detonado. Vamos esperar, vamos dar palavra de conforto, vamos mostrar para ele o outro lado da vida, porque quem sabe ele para de querer persuadir as pessoas com esse negócio de palavra de Deus. Quem sabe ele não deixe mais ser persuadido pela fé. Quem sabe? E aí eles diziam, então, não eles, né? Mas os demônios que usavam eles. Aí os demônios diziam assim: então prevaleceremos contra o quem? Ele. E dele nos o quê? Nos vingaremos. O diabo só está esperando eu tropeçar. O diabo, pessoal, ele usa íntimos. Íntimos, aquelas pessoas que você tem um apreço, que de repente não vivem a mesma fé que você. Ele usa coisas, que as palavras, que a necessidade, vai lá no deserto da alma. E os desertos da alma são o que mesmo? Os nossos o quê? Sentimentos. Os nossos sentimentos. As nossas necessidades. Então, os demônios dizem assim: eu só estou esperando ele se cansar, porque vai chegar uma hora que ele vai se cansar. Vai chegar uma hora que ele vai se convencer
que não dá mais. Vai chegar esse momento. Por isso ele apela e ele quer conduzir a sua vida espiritual para o deserto da alma. Você veja, Jesus, ele foi e enfrentou o diabo no deserto da alma. O deserto da Judéia era só um detalhe. Porque ele sabia que mesmo no deserto, e a palavra já mostrava isso, mesmo no deserto, Deus sustenta, Deus guarda. Mas o deserto da alma, você vê que o diabo o tempo todo tentava Jesus no deserto da alma. Atira-te daqui para baixo, transforma a pedra em pão, cede para aquilo que eu estou te falando. Se você ceder, eu te dou tudo. Se entrega lá do Getsemane, né? Ninguém consegue fazer isso, morrer pelo mundo, carregar o pecado desse povo rebelde. Ó. Ninguém consegue. Mas ele deixava, ele permitia, na condição de homem, na condição de servo, ele permitia que Deus persuadisse ele. Eu fico imaginando se a pessoa ela tem dificuldade de permitir que Deus venha persuadi-la para vir para a igreja, que de lá para outras coisas, que de lá para a salvação. Como que Deus vai convencer a pessoa? Por que Ele me leva, Ele me conduz para o deserto da alma? Porque lá Ele mostra todas as minhas vulnerabilidades. Lá Ele me mostra todas as minhas necessidades, o tamanho do sacrifício que eu estou fazendo. E Ele diz, não vale a pena. O caminho é mais curto aqui. E Ele usa, no caso de Jeremias, amigos, não inimigos. Para Jesus, o diabo não usou amigos, quer dizer, usou o Pedro, né? Numa ocasião, mas no deserto ele não usou amigos. Por quê? Porque Jesus consegue identificar. Eu e vocês nem sempre conseguimos identificar. Nem sempre. Por isso temos que estarmos atentos. Então, ele só está esperando para se vingar de você, para se vingar de mim. Ele só está esperando eu tropeçar. Aí diz assim, versículo 11. Jeremias disse, mas o Senhor, o que acontece? Está comigo, como um poderoso guerreiro. Se o Senhor está comigo, e Ele está como um poderoso guerreiro, é porque a vida, e principalmente a vida espiritual, ela é o quê? É uma guerra. Acontece uma guerra muito maior do que qualquer outra guerra que já pode ter existido no mundo. Essa guerra acontece aqui, ó, na sua alma. Na sua alma. No seu coração. É uma batalha. Então, ora, o diabo apresenta as minhas virtudes para dizer que não é justo o que eu estou passando, que eu mereço coisa melhor, que eu posso galgar algo maior por um caminho mais fácil. Ora, ele apresenta o desânimo, a depressão, e ele vai trabalhando, porque todos esses sentimentos, bons e ruins, são desertos da nossa vida, são desertos da nossa alma.
E repito, nós só vamos conseguir atravessar esse deserto da alma, ou esses desertos da alma, se eu permitir que Deus venha me persuadir. Se eu entender que eu sou fraco e me enfraquecer diante dele, para que ele seja forte e domine sobre a minha vida. Do contrário, não vai adiantar. Nós tivemos uma pessoa, essa pessoa ajudou muito a obra. Quer dizer, muito, mais ou menos, né? Mas todo dia ele, de vez em quando tinha uma oportunidade, ele vinha, bispo, não é por nada, mas eu conheço a Bíblia mais do que todos os pastores aí que o senhor tem aí, os obreiros aí. Eu já li a Bíblia mais de 10 vezes. Não, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. A gente cantava uma canção aqui, derrama tua Shekinah. O camarada saiu, não, porque Shekinah não é de Deus. E chegou um momento que Deus falou assim, não fala mais nada, não adianta falar mais nada para essa pessoa. Há momentos na vida da pessoa que ela se transporta para o deserto da alma, que são sentimentos de orgulho, de boas ações, fez muita coisa boa, mas ele nesse deserto, o diabo falava, você podia ser mais usado, você podia ter uma posição na igreja, você tinha que ter uma oportunidade. E ele concordava com isso, então ele se transportava para o deserto da alma. E lá no deserto da alma, como em todo o deserto, Deus, ele manifesta o poder dele. Mas lá Deus fala pouco, porque vai muito mais da minha fé, e da minha crença, e da minha determinação, do que da voz de Deus. Você veja que Deus, ele falou com Jesus no Jordão, mas não falou com Jesus no deserto. No deserto vieram os anjos e serviram, quer dizer, o poder de Deus se manifestou no deserto. Deus, quando queria falar com Moisés, levava Moisés ao alto do Monte Sinai para falar com ele. Mas manifestava o poder dele no deserto. Porque no deserto nós temos que vivenciar a fé. Nós temos que crer naquilo que recebemos de Deus. Nós temos que crer no propósito. Então, no deserto, quem fala muito mais é o diabo. O diabo fala muito mais no deserto do que Deus. Porém, você veja, Jesus ele falou assim, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, a verdade é que aquilo que eu recebi do Senhor, a palavra que eu recebi de Deus, ela tem que ser o suficiente para me sustentar no deserto. Eu tenho que guardar, ela tem que ser um sustento para a minha vida no deserto. Eu tenho que estar plenamente convicto da direção que Deus me deu, do que Ele deseja para a minha vida. Então ele falou, olha, o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Quer dizer,
é o único que vai me fazer vencer essa batalha, é o Senhor. Ele disse mais: por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Por quê? Porque antes disso, eu já permiti que Deus prevaleça na minha vida. Eu permiti que Deus, como diz aqui a palavra do Senhor Jesus, Ele prevaleceu, Ele foi forte na minha vida, a tal ponto que só de eu pensar, Ele diz no versículo 9, quando Ele não abandonou, né, a palavra, a pregação da palavra, Ele fez o quê? Ele pensou, ele não deixou a palavra, Ele não deixou a missão, Ele não deixou de buscar, mas Ele pensou. Só de pensar nisso, meu coração queimou que nem fogo, os meus ossos se estremeceram, só de pensar. Mas às vezes a pessoa está tão cauterizada, que ela pensa, faz e desfaz, ela não sente nada mais. Ela não sente nada. Ela está tão contaminada no deserto da alma, ou com os desertos da alma, que para ela nada persuade. Se Jesus pudesse descer em pessoa na frente dela, nem isso persuadiria ela. Nem isso. Porque ela se contaminou com os desertos da alma. Ela se deixou persuadir. O Paulo disse assim, por isso eu esmurro meu corpo, para que eu não tenha falado para os outros e confessado e não viver para mim, e hoje ser reprovado. Tem muitas pessoas, não, Jesus, eu nunca vou largar, jamais eu vou deixar o Senhor. Mas aí o diabo vem, usa os amigos, e os amigos podem ser pessoas, podem ser situações. O amigo de Ló, ou os amigos de Ló, foram as campinas do Jordão. Quando ele olhou, ele falou, lá eu vou prosperar, lá eu vou arrebentar. Foram os amigos de Ló. E lá nas campinas do Jordão, em vez de arrebentar, ele foi o quê? Ele foi arrebentado. Por quê? Porque a palavra que Deus dava a ele por meio de Abraão não persuadia ele. Não persuadia ele. Não surtia nele mais um efeito. Porque ele olhava e falava, é muita confusão, é muito problema. Ó tio, os teus pastores brigam com os meus toda hora, os meus com os teus, o nosso gado se mistura, é uma confusão, não dá para viver mais assim não, me cansei. Abraão falou, tudo bem, o que eu posso fazer? Porque o Espírito Santo já falara ao coração de Abraão que Ló estava persuadido pelos desertos da vida. Então ele se cansou de peregrinar pelos desertos. Uma hora está no Egito, outra hora está nos carvalhais de Manre, outra hora está lá em Padã Arã. Aí uma hora olhava para um lugar, para lá que nós vamos, não é para lá não, é para cá. Aí eles iam para um lugar, abriram poços e se fartavam de água, e quando eles pensavam, agora nós vamos plantar, vamos estabelecer, vinham os inimigos e tapavam os poços dele, e ele questionando Abraão, Senhor, mas onde está Deus? Ô tio, onde está o Deus que o senhor falou? Ele mandou vir para cá, ó.
A gente abriu poços não sei quantas vezes e vem, Deus permite que os inimigos venham e tapem. E a gente, cansei dessa vida. Cansei de andar porque ele olhou para o deserto exterior, para o deserto material. O diabo às vezes faz eu e vocês olhar para o deserto físico, para que ele nos conduza para os desertos da alma. E ali ele usa os amigos para dizer assim, bom, vamos ver, né? Deus está mandando ele, ó, denuncia e ele denuncia, fala e ele fala, grita e ele grita. Vamos ver até onde, vamos aguardar. Vamos aguardar, porque ele vai se cansar, vai chegar uma hora que ele vai tropeçar, ele não vai aguentar muito tempo. Vai chegar uma hora que ele vai deixar de persuadir. Porque ele está dando murro em ponta de faca. Aí viu o diabo através dos amigos. Você está dando murro em ponta de faca. Você está dando murro em ponta de faca, meu irmão. Para com isso. Deixa disso. Não tinha um personagem, um humorista que falava? Para com isso, deixa disso. Deixa isso para lá. Vamos esperar. Vamos esperar porque bem pode ser que ele deixe de persuadir. E aí, nós prevaleceremos contra ele. Aí a gente pega ele. Aí a gente pega ele. Aí nós nos vingaremos dele, os demônios, falando. É aí. Então, os desertos de Ló aguçaram-se, moveram-se dentro dele, contaminaram ele de tal forma que Deus deu até uma oportunidade para ele. Lá em Sodoma, os reis se levantaram, aprisionaram ele, arrancaram tudo que ele tinha, prenderam ele. Aí Abraão foi lá com 318 homens, resgatou a Ló, devolveu tudo que ele tinha, mas o Ló estava tão impregnado pelo deserto da alma, que Abraão falou assim para ele, vamos voltar comigo, seu lugar é comigo, Deus ele é comigo como um poderoso guerreiro, no deserto ele me prospera, no deserto ele me sustenta. Mas o Ló estava tão impregnado que o Ló falou, não, eu vou voltar para lá. Eu vou voltar para lá. O deserto físico, você sai dele. Você sai dele. Porque Deus te ajuda. Tem gente, você ouve falar de pessoas aí fora, que elas não têm nem Deus e elas conseguem sair do deserto físico. De vez em quando você pega uma história, eu era isso, eu era gari. Se bem que falar gari, por exemplo, gari hoje, eu não sei no Brasil, né, mas aqui gari é uma profissão como outra qualquer, ganha um salário normal como uma pessoa que trabalha no escritório ganha. Mas enfim, eu era isso, né? E consegui, hoje eu tenho meu trabalho, hoje eu tenho isso, hoje com muito esforço, né? Eu consegui. Eu peguei livro, vi uma história de um homem que ele pegava livro do lixo, e ele começou a estudar, e ele fez um vestibular numa faculdade federal para medicina e passou. Quer dizer, então são histórias de superação. O deserto físico, se a pessoa ela tiver força de vontade, ela sai dele. Mas o deserto da alma, por isso que sair do deserto físico
não significa muita coisa. Não diz respeito a muita coisa. Como você vê também ao contrário. Pessoas que um dia estavam no auge, eu vi a história de uma médica, que hoje ela vive na Cracolândia. Por quê? Por causa do deserto da alma. Só que os desertos da alma, só quem tira você dele é Deus. Só que para Deus tirar você dele, é necessário que você permita que Deus venha persuadir você. Você permita que Deus seja mais forte do que você. E quando a pessoa, ela mergulha no deserto, ela emerge no deserto da alma, ou nos desertos da alma, dificilmente ela consegue se libertar. Dificilmente. No caso dela ter conhecido Jesus e ter permitido se contaminar pelos desertos da alma. Um dia, todos nós estávamos aprisionados pelo deserto da alma. Então Jesus nos libertou. Hoje, quando nós olhamos para trás, pareceu fácil, pareceu quase nada. Só que hoje, conhecendo a Deus como eu conheço, recebendo a palavra como eu recebo, como vocês recebem, se eu permitir me contaminar, se eu emergir-me no deserto, nos desertos da alma, que são os meus sentimentos, novamente, o apóstolo Paulo diz, é impossível que seja novamente iluminado. É impossível. Porque a pessoa, ela fica cega por um momento. Ela fica cega porque ela emergiu ali, e repito, o diabo usou quem? De Jeremias. Os amigos, os íntimos amigos. Ele vai usar coisas boas. Ele vai usar coisas que sugerem o nosso bem. Sugerem o nosso bem. Não sugerem o nosso mal. Por quê, bispo? Porque ele vai tentar colocar o caminho de Deus como um caminho ruim e o caminho dos desertos da alma como algo bom, como algo fácil. E não é isso, e não pode ser assim, e não pode ser dessa maneira. Você não pode, eu não posso me permitir mergulhar, emergir-me no deserto da alma, porque eu não vou sair mais de lá. Há pessoas que você conversa com ela, ela quer ajuda, ela tem sede, mas ela não consegue, porque ela mergulhou nesse deserto da alma, nos sentimentos da alma. Ela mergulhou. E ali ela não consegue sair mais. Eu sei que eu preciso, mas... Aí quando ela ouve uma palavra de fé, ela se anima. Mas aí ela vira as costas, os amigos encostam e dizem para ela, não, é mais fácil assim. É mais fácil, você já fez isso. Você já fez aquilo. Você está dando um murro em ponta de faca, você já sabe o que vai acontecer. Então, ele diz assim, o Senhor está comigo, como um poderoso guerreiro. Por isso tropeçarão os meus perseguidores, e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados, e porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua, que jamais se esquecerá.
Amém? Então o sofrimento, a afronta, ela é perpétua. Ela é perpétua. Por que ela é perpétua? Porque aí ele já está falando, ó, de lá ele não sai mais. Os inimigos são os demônios. Você sabia que nem os demônios, nem o próprio diabo, ele acha o inferno um lugar agradável? Nem os demônios acham o inferno um lugar agradável. Então, ele disse, eles vão sofrer, eles vão tropeçar, porque Deus está comigo. E aquele que se deixa levar, também tropeçará. E o sofrimento, diz aqui, não sou eu que estou falando, é a Bíblia. O sofrimento, a afronta, será perpétua. A afronta que você passa no deserto físico, ela é temporária. Mas a afronta, quando eu mergulhei nos desertos da alma e me lambuzei com ela, então a afronta, ela será perpétua, ela será eterna. A dor será eterna. A vingança será eterna. Aí ele diz assim, a vergonha será eterna. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos. Eu queria que você marcasse esse versículo na sua Bíblia, se você puder. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e esquadrinhas os afetos. E o que mais? Permite, veja eu a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Amém? Então ele disse assim, o Senhor prova o justo. Por que do deserto físico, bispo? É a prova. É a prova que você vai permitir que Deus, ele conduza a sua vida e as suas causas. Todas as suas causas. Você permitiu que ele conduzisse. Você permitiu que ele guardasse. Você permitiu que ele tomasse conta. Você permitiu que ele prevalecesse. E por isso você foi humilhado? Foi. Por isso você passou pelo opróbrio? Passou. Por isso você foi desprezado? Foi. Por isso, em algum momento você pensou que não teria jeito? Pensou. Mas você não cedeu. Você não cedeu. Então, por essa razão, Deus, ele vai permitir, quando fala aqui, permite, veja eu a tua vingança contra eles. Quer dizer, qual é a maior vingança que Deus, ele pode ter contra o diabo? É que ele veja em você as maravilhas, os milagres, as bênçãos de Deus se manifestando através de você. Amém? É Deus tirando você do opróbrio e exaltando a sua vida através de uma vida de vitórias. Diga graças a Deus. Amém, gente? Amém, gente? É isso. Só que eu preciso entender porque os desertos da alma são os sentimentos, bispo. Você vê que Deus, ele esquadrinha o coração e o que mais? E os afetos, os sentimentos. Os sentimentos podem acabar com a sua vida. Os sentimentos são os desertos da alma e lá você e eu, nós podemos morrer espiritualmente falando. Numa outra versão bíblica que eu estava lendo,
ele substitui a palavra afetos aos rins. Tu esquadrinhas os rins e o coração. Por quê? Porque os rins, eles são o que do corpo? O filtro. Os rins são os filtros do corpo. Então, os rins separam a vida das impurezas. Toda toxina maligna, o rim filtra, não é assim? Ele filtra e expele. Se você perde um rim, você consegue sobreviver com um, desde que ele funcione. Mas se ele para de funcionar, é daí que vem os problemas hepáticos, não é? Não é? Qual o problema que vem? Se o rim para de funcionar. E as toxinas entram na onde? Na corrente sanguínea. O sangue é o que para o corpo? É vida. O sangue é vida. Então aquilo que era ruim, que era expelido, que era filtrado, ele começa a se misturar com a vida, que é o sangue. Isso demora um tempo. Não é da noite para o dia. No caso do espiritual. Não é da noite para o dia. Então eu estava lendo, falei, mas na minha Bíblia de estudo, falei, por que rins? Aí fui ver na versão que a gente usa, que é a revista e atualizada, e fala dos afetos, que são os sentimentos. Então tem que haver um filtro na sua alma. Só que esse filtro, quem coloca é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que põe. Só que ele não vai chegar lá e vai colocar em você esse filtro. Não, na força, na marra. Você tem que permitir que ele prevaleça na sua vida. Você tem que ceder, eu tenho que ceder de tal forma que mesmo servindo de escárnio, por manter a minha fé, eu tenho que permitir que Deus prevaleça. Mesmo sentindo a dor, eu tenho que deixar que Deus prevaleça. Então é Ele que vai lá esquadrinhar, colocar o filtro nos meus rins. Ele que vai lá, pega para mim lá no meu escritório, pastor André, fazendo um favor, a minha Bíblia de estudo já abre nessa página, está aberta, está lá aberta no meu escritório. Você tem que permitir, eu tenho que permitir que Ele venha e coloque em mim esse filtro. Senhor, eu independente de qualquer coisa, o Senhor prevalece na minha vida. Eu estou servindo de escárnio, eu estou sendo humilhado, os meus amigos estão dizendo que eu estou dando murro em ponta de faca, os meus amigos estão dizendo que me querem tão bem, que o caminho mais fácil é esse aqui, e eu estou servindo até de deboche deles. Mas coloque em mim esse filtro, porque eu sei que eles estão esperando somente a minha queda para dizer, agora eu acabo com ele, agora eu me vingo dele, agora eu arrebento ele. E eu repito, os amigos, eles são apenas instrumentos, e necessariamente não são pessoas, podem ser que sim, como pode ser que não. Esses amigos que disseram assim, não, ele vai deixar de denunciar, ele vai deixar de pregar, ele vai deixar, uma hora ele vai deixar, vamos esperar, e a hora que ele deixar, a gente acaba com ele. Pode ser situações. Então ele disse, não, o Senhor, eu confiei no Senhor, a minha causa, olha só o que diz aqui, pois tu, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo
e esquadrinha os afetos e o coração. Permite, veja eu, a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Eu te confiei a minha vida. Amém, gente? Então eu tenho que confiar. Eu tenho que confiar. Quantas vezes os amigos, as situações, já falaram para mim o que falou para Jeremias. Está vendo? Não adianta, rapaz. Segue a tua vida, pede para ir embora. Pede para ir embora, rapaz. Pede, vai embora. Mas no Senhor eu confiei a minha o quê? A minha causa. A razão da minha vida. Os meus sonhos. Os meus propósitos. Os meus objetivos. Eu confiei no Senhor. Amém? Porque é Ele que esquadrinha o meu coração. É Ele que esquadrinha os meus, o que mesmo? Afetos, ou os meus rins. Olha o que diz aqui, na minha Bíblia de estudo. Depois você pode ler lá na internet, se você tem, né? A versão NVI. Diz assim: ó Senhor, Deus dos exércitos, tu que examinas os justos e vês o coração e a mente, deixa-me ver a tua vingança neles, pois a ti expus a minha causa. Os rins está numa outra versão ainda. Acha para mim na internet, porque senão eu vou falar. Quem está lá vendo do outro lado, falando, não está rindo coisa nenhuma. Na internet, só colocar lá, no lugar de sentidos, coloca rins e coração. Então é o Espírito Santo que coloca em você esse filtro. Porque se não houver esse filtro, pessoal, então você vai contaminar a vida que Deus tem preparado para você. Ele diz assim, para terminar: cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado das mãos dos malfeitores. Amém? Você vê como que o problema físico, o deserto físico não é nada? Achou, pastor? O deserto físico não é nada. A primeira coisa que Deus livra é o quê? É a alma. É a alma. Porque não adianta você estar livre no físico e a alma está contaminada. É uma questão de tempo para cair. É uma questão de tempo para tudo que você construir, que tudo que eu construir venha ruir. Deixa eu ler aqui. Que versão que é? Ela achou aqui, pastor André. Que versão que é essa? Fiel, corrigido e fiel. Diz assim: tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas os justos e vês os rins e o coração. Permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois já te revelei a minha causa. Então você vê, na minha versão aqui, NVI, diz tudo, fala mente, né? Alma, sentimento. Aqui fala afetos. E aqui nessa versão corrigida, fala rins. Então você tem que deixar o Espírito Santo colocar um filtro em você. Ele colocar um filtro. Porque se ele não colocar, meu irmão, tem pessoas que às vezes, ela recebe coisas boas, ela está vivendo um momento bom na vida dela, mas ela se contamina com aquilo, ela perde o sentido, ela perde a noção. Ela perde a noção.
ela perde a noção de tempo, de espaço, de temor, ela perde a noção de fé, ela perde a noção de espiritualidade. Tem pessoas que ela tem razão nas coisas que ela faz, nas coisas que ela fala, mas ela perde essa razão, porque ela perde essa noção, porque não há um filtro, porque esse filtro quem põe é o Espírito Santo. Só que para ele pôr, ele tem que prevalecer na minha vida. Ele tem que ser o forte da minha vida e não eu. Quando o diabo fez menção a Jesus, isso aqui é pedra, não é pão. Ele sabia que Jesus estava com o quê? Com fome. Ele sabia. Mas até mesmo contra a necessidade, Deus tem que prevalecer na minha vida. Até mesmo contra a minha razão, Deus tem que prevalecer na minha vida. Até mesmo contra as minhas boas ações, Deus é quem tem que prevalecer na minha vida. Tem pessoas que, fazendo a coisa certa, ela vai para o inferno, ela vai ser destruída fazendo o que é certo, porque ela quer prevalecer, ela tira das mãos de Deus a causa dela, e ela quer prevalecer, porque ela faz coisa boa, coisa certa. Não, é Deus que tem que prevalecer. O caminho do Egito, de Pi-Ramsés até Canaã, eram 13 ou 14 dias. Mas viraram 40 anos de perda, de sofrimento, de amargura na vida daqueles que a palavra de Deus não prevalecia. Viraram 40 anos de angústia, 40 anos de dor, de frustração, porque a palavra de Deus não prevalecia. O que Deus fazia por eles no deserto não prevalecia nos momentos de necessidade, nos momentos de questionamentos, não prevalecia. Porque às vezes você está fazendo o que é certo, só que Deus vai falar assim para você: agora, meu filho, você está fazendo o que é certo, só que isso aí não é nada. Só que o preço está sendo alto para você, para mim. E aí como assim é nada? Como assim? E aí eu quero prevalecer. Talvez você tenha razão. Lá dentro da sua casa, você está enfrentando um problema e você tem razão no que você está falando. Você tem razão nas suas reivindicações, no seu trabalho, no seu casamento. Você tem razão. Só que você quer prevalecer, você não quer entregar a tua causa ao Senhor. E não vai adiantar. Fazendo a coisa certa, você vai trazer para a sua vida sofrimento, como diz aqui. Você vai trazer para a sua vida vergonha. Você vai trazer para a sua vida afronta perpétua, que quando olharem, ele diz aqui, jamais esquecerão. Não perca o que você está fazendo. O seu trabalho não pode ser em vão. Não torne o seu trabalho em vão. Não torne as suas obras vãs, cedendo aos desertos da vida. Ou melhor, os desertos da alma.
Você tem razão, está vendo? Olha que injustiça. Confia em Deus. Confia em Deus a tua causa. Acredita em Deus. Siga em frente. Ah, mas eu estou seguindo. E olha o que está me acontecendo. Aí os amigos se encostam. Não, você não precisa disso. Olha para mim. Olha para mim. Olha como eu estou conquistando. Olha como eu sou feliz. Olha como eu. Olha como eu. A Bíblia está dizendo assim: eles vão sofrer, eles vão ser sobremodo envergonhados, eles vão ter uma afronta perpétua que jamais eles se esquecerão. A vergonha deles serão tantas que jamais eles se esquecerão. Ou nesse mundo, ou nesse deserto físico que é esse mundo, ou na eternidade. Ou na eternidade. Então, o caminho do Senhor é um caminho árduo. É um caminho, muitas das vezes, que você fala assim: puxa, eu queria não me lembrar. Eu queria esquecer de tudo isso. Em algum momento, a gente pode pensar isso. Só que Deus, Ele é como um poderoso guerreiro na nossa vida. Deus é comigo. Nem o seu marido, nem a sua esposa, nem a pessoa que você mais ama, nem a pessoa que mais te ame nesse mundo é com você como Deus é com você. Em algum momento da nossa vida, as pessoas que mais diziam que nos amavam, elas nos decepcionaram, falaram coisas que desagradaram a nossa vida, a nossa alma. É ou não é verdade? Nós também já desagradamos quanta gente, quantas pessoas, né? Que a gente, de repente, sem querer, desagradou. Porque é só Deus mesmo que esquadrinha os corações e a mente, ou os rins, ou os afetos. É Deus que põe um filtro lá dentro. É o Espírito Santo que põe um filtro lá dentro. E esse filtro é que põe o equilíbrio. É ou não é verdade? Esse filtro que põe o equilíbrio. Você toma, quem já tomou remédio em algum momento da sua vida? Levanta a mão. Então, você sabia que o remédio tem mais veneno do que? O remédio tem mais veneno do que não sei o quê. Aqui no Japão, então, nem se fala. Você vê que aqui eles falam: ó, vou dar um remédio. Eu estou com dor, então vou dar um remédio para tirar a dor, um remédio já para cuidar do teu estômago, que você vai passar mal. E é o rim, é o filtro que separa, né, a droga que é benéfica, que vai curar, que vai tirar a dor, que vai tirar a febre, daquela que é maligna. Alimento. Tem alimento que você come que vai comer, por exemplo. Outro dia eu estava vendo um médico falar assim: ó, não lava a carne. E quando você lava a carne, as bactérias, e aquilo vai acabar com você. Você imagina, você come um negócio para te alimentar e aquilo te destrói. Não, porque você comeu o carboidrato faz isso, faz aquilo. Se você beber aquilo, dá câncer. Se você, porque no leite tem não sei o quê, porque na salsicha tem não sei o quê. Meu Deus do céu. Se não tiver um filtro, a gente está o quê? Morto. Espiritualmente falando, é pior ainda. Então deixa o Espírito Santo colocar um filtro na senhora. Um filtro no senhor. Mas ele só vai colocar se ele prevalecer em você.
ou contra você. Se ele for mais forte do que você. Agora, se a sua razão é mais forte do que Deus, se o bem que você está fazendo é mais forte do que Deus, se o teu trabalho árduo lá na tua família, na tua vida, é mais forte do que Deus em você, justifica mais, leva você a querer prevalecer e não Deus, então não adianta falar, porque não vai entrar no coração. Não vai entrar. Quando a pessoa mergulhou lá no tremendal do deserto dos sentimentos, então ali não adianta falar mais. Ali é só se ela, quem sabe ela cai em si, né? Se dá tempo, se o sofrimento dela, se a humilhação dela, se as dores dela, se as vergonhas dela forem aqui nesse mundo, se ela tiver a graça, presta atenção no que o bispo vai dizer a você, se ela tiver a bênção, que o sofrimento dela, que as dores dela, que a vergonha dela se dê nesse plano ainda, quem sabe, talvez ela caia em si. Agora, se tudo isso for só na eternidade, aí, meu irmão, aí não adianta, aí já era. Amém? Quem entendeu? Aí já era. Tem gente que só vai, essa humilhação perpétua não vai começar aqui. Tem gente que vai ser lá na eternidade só. Aí você pode falar, porque aí você vai falar para ela, fala assim, mas olha o teu carro e olha o meu. Olha a tua casa e olha a minha. É ou não é? Ela vai falar isso para você. Em algum momento. Por isso que a gente ora para Deus abençoar você. Para Deus engrandecer o nome dele na sua vida o mais rápido possível. Porque esse mundo que a gente vive é um mundo tão artificial. É um mundo tão nojento, tão pobre, que hoje tudo é imagem, para o bem ou para o mal. As pessoas, elas olham a imagem. Porque é um mundo idólatra. É um mundo idólatra. Basta você, isso não é uma crítica, mas entenda como quiser também. Outro dia eu estava olhando, chamei minha esposa, sexta-feira a gente estava conversando da fé. Olha isso aqui, ó. E as pessoas, elas se doutrinam a isso. Aí eu estava vendo lá a história na internet, o rapaz é esse que fica na internet fazendo vídeo. Aí ele moldou a família dele. Que ele trabalha com alguma coisa de construção. Aí ele moldou os filhos já. Os filhos, meu pai é coitadinho. Então nós vamos fazer um desafio. Hoje é o desafio. Eu vou entrar no mercado, que a minha filha pegar, eu vou comprar. Aí a menininha entra no mercado. Aí eu peguei só esse chocolate, porque a nossa condição não dá ainda, porque ainda nós não... E o povo faz o pix, o povo... É meio de vida isso. E isso para um lado ou para o outro. Para um lado ou para o outro. Porque tudo hoje é tão artificial que é imagem. Então as pessoas que elas olham a imagem, o filtro dela está onde? Está aqui, ó. Está no zóio, está na orelha, está na... Como é que fala? Paladar, né? Está no paladar. O filtro dela é esse. Só que a pessoa, que ela é de Deus, que ela tem o caráter de Deus, o filtro dela é o esquadrinhar de Deus. E o esquadrinhar de Deus é aonde? É no coração, é nos rins, é na mente, é nos sentimentos. É ali que Deus trabalha. Então, por que eu tenho que confiar em Deus? Por que eu tenho que confiar minha causa, minha vida, os meus propósitos em Deus, bispo?
porque eu não consigo esquadrinhar o meu coração. Eu não consigo esquadrinhar o coração dos outros. Eu não consigo. É só Deus. Nem mesmo eu, às vezes, sei o que está dentro do meu coração. Mas Deus já me dá a dica, ele é enganoso, ele é corrupto, cuidado com ele, vigia com ele. Amém, gente? Então, se você compreender isso, se você entender isso, o Senhor, Ele será para você um poderoso guerreiro. O Senhor, Ele será com você, Ele está. Verbo ser estar, e estar presente. Amanhã você vai acordar e você vai falar, Deus está comigo. Tem gente que hoje talvez ela está ouvindo essa mensagem, ela disse, olha, um dia Deus foi tão forte na minha vida, Deus foi tão grande na minha vida. Hoje eu estou dentro aqui de uma bela casa, de uma bela roupa, eu estou dentro de um belo carro, eu tenho um excelente ganho, mas eu sei que eu não tenho a força de Deus na minha vida. Um dia Deus esteve comigo. Quem é de Deus, quem tem esse filtro, Deus está. Na vida daquele que Deus, Senhor, eu queria isso, mas como o Senhor que prevalece, eu sigo em frente. Jeremias, tadinho, ele falou, Senhor, eu estou gritando para eles, violência, vigia, você vai, mas meu Deus, não entra no coração deles, Senhor, faz eu parar com isso. Deus falou, não, vai em frente, eu sou contigo. Aí ele falou, e quando eu pensei em parar, quando eu pensei, meu coração já queimou que nem fogo, os meus ossos se estremeceram. Então, siga em frente. Deserto físico, você vai vencer. Em algum momento, mais cedo, mais tarde, semana que vem, mês que vem, amanhã, pode ser daqui 10 minutos. Você pode sair daqui e vencer o deserto físico. Mas, deserto da alma, se você se contaminar com ele, se ele contaminar a vida que você tem com Deus, é como um rim que para de funcionar. Você entendeu, Sina? É forte essa palavra, né? Deus assim é. Você sabe que eu falei com Deus a noite toda, eu falei, Senhor, fala comigo. Acordei de madrugada várias vezes, sentei na beirada da minha cama, Senhor, tenha misericórdia da minha alma, me dá uma palavra. Deus me deu uma palavra, eu dormi com essa palavra. Aí eu fui lá abrir a Bíblia, pegar a palavra que Deus tinha me dado. Aí o Espírito Santo falou, não, aquela palavra lá eu dei para você. Mas para todo mundo, é isso aqui, ó. Aí eu vi lá, acho que é numa outra Bíblia, que negócio de rim é esse? O Senhor esquadrinha o rim, por quê? Aí eu fui ver. A minha estava sentimento. Essa aqui, que ele trouxe agora, está mente. Então, Deus, se você soubesse o quanto Ele zela da sua vida, deixa Ele prevalecer com você, meu irmão. Não queira ser mais forte que Deus, não. Mas eu não sou. Você não é mesmo, eu não sou mesmo. Mas às vezes, quando é que eu sou mais forte do que Deus? É quando o meu propósito prevalece. É quando eu uso a minha razão. Quando eu uso a minha causa. Quando eu uso aquilo de bom. Eu não estou falando nem das coisas ruins. Nem das coisas ruins. Mas quando eu uso as coisas boas que eu faço, quero prevalecer com Deus. Aí o amigo encosta e fala assim, para quê? Para que você está fazendo isso? Você está dando murro em ponta de faca, bobo. Você está dando murro em ponta de faca.
Então Deus está falando para você, ó. Eu sei que talvez você chegou aqui hoje e o amigo já encostou no teu coração. O amigo encostou no teu coração. E o amigo, talvez esse amigo seja a primeira pessoa do singular. Que é quem? Eu. Encostou e falou, não adianta, eu não vejo, eu não estou vendo. Você está fazendo eu estou fazendo tanta coisa boa. Você quer ver quando o orgulho está falando no coração da pessoa? É quando a pessoa ela começa a se tratar na terceira pessoa, não é isso? Do singular, ele. Não. Aí o amigo encosta e fica, está dando muito em ponta de faca. Começa a levar você a planejar em cima de coisas boas que você está fazendo. Então Deus está falando assim, você vai quebrar a cara. Deus está falando para mim também. Não planeja não, confia a tua causa em mim. Você vai quebrar a cara. Não planeja não, porque a tua vergonha, você acha que você está sendo envergonhado? Você acredita que você está sendo envergonhado no deserto físico? Você não sabe o que é a vergonha perpétua no deserto espiritual. Você não sabe. Então confia a tua causa em mim, esquece isso, deixa de pensar nisso, porque toda vez que você parar para pensar, o amigo vai encostar. Você vai quebrar a cara. E a sua vergonha será grande. Mas se eu for o teu Senhor, se eu prevalecer contra você, se eu for mais forte do que você, do que as tuas causas, do que a tua razão, do que as coisas boas ou ruins que você está fazendo, então eu vou estar com você, presente. Eu serei para você como um forte guerreiro, e a tua glória vai vir. Amém? Então, ó, põe o amigo longe. É Deus. Ainda que eu desça no vale da sombra da morte, lá tu estarás comigo. Amém, gente? Foi o que disse um homem que, se vivesse no nosso tempo hoje, estaria preso e estaria no corredor da morte agora, esperando para ser enforcado. E estaria em todas as páginas do jornal, como um adúltero, como um vagabundo, como um sem vergonha, como um assassino, como um mentiroso. E Deus teve misericórdia dele. Deus teve misericórdia dele. Em contrapartida, nós vemos na Bíblia, e nos dias de hoje, muita gente que fez muita coisa certa. Muita gente que fez muita coisa certa, mas que perdeu tudo. Analisa Saul. Analisa Saul. Saul, ele não fez o que Davi fez. Ele não fez. Mas a causa dele vinha em primeiro lugar. Deus não era forte na vida dele. Então, atento. Ah, bispo, mas se o Davi errou, também posso errar. Eu não tenho essa estrutura que ele teve. Cada um fala por si. Então, ó, dá um pontapé no amigo, lança ele fora dos teus planos, olha para Jesus e segue em frente, que ele vai ser um guerreiro forte na tua vida. Amém? Amém? Você entendeu, sim ou não? Isso vai funcionar para os teus negócios, vai funcionar no teu trabalho, na tua vida financeira, na tua saúde, no teu casamento, vai funcionar em tudo. E principalmente na tua vida espiritual, na tua salvação. Principalmente. Não troque a glória de Deus pela vergonha perpétua. E quando fala vergonha, quando Deus fala vergonha, uma coisa é o mundo te envergonhar. Uma coisa são as pessoas, o homem te envergonhar.
Mas se Deus envergonhar a gente, meu irmão, a vergonha, ela fica explícita para o mundo inteiro. E ninguém levanta. Uma coisa é o diabo te dar uma rasteira, e te derrubar ali, e te humilhar no plano físico. Outra coisa é Deus. Outra coisa é Deus. E quando Deus faz isso? Quando Ele tira o filtro dele, a presença dele. Não fala mais nada não. Deixa andar por si só. Amém?